Caiu o Wi-Fi da sua casa bem na hora de pagar a conta? Choveu no feriado, justo quando você viajou pra praia? O pneu do ônibus furou bem na hora do rush da sexta-feira? A vida é muito curta pra se estressar com aquilo que a gente não controla. Tá, eu sei que isso parece frase de coach de internet, mas na verdade é um dos pensamentos centrais de um dos maiores filósofos clássicos, um verdadeiro popstar da Roma antiga, o Sêneca. Vocês pediram e eu atendi. No vídeo de hoje eu vou falar do livro Lições sobre a Vida Feliz e outros diálogos do próprio Sêneca. Esse livro é bem curtinho, eu li em 2 dias e olha, foi bem mais legal do que eu achei que seria. O Sêneca escreve sobre estoicismo, que é uma corrente filosófica. O estoicismo nasceu na Grécia Antiga, foi desenvolvido pelo Sêneca e outros filósofos, como Zenão de Cítio, Epicteto, nossa, é cada nome, e o imperador Marco Aurélio. Lúcio Anel Sêneca nasceu em Córdoba em 4 a.C. e morreu em Roma em 65 d.C. Ele mesmo cortou as próprias veias, a mando de Nero, um dos imperadores romanos mais cruéis, sanguinolentos e controversos. E detalhe, o Sêneca foi preceptor, professor do Nero. Ai, que plot, hein, gente? Bom, o filósofo escreveu um volume grande de textos, diálogos, cartas e, felizmente, a maior parte desses textos foi preservada. Bom, esse livro aqui reúne os textos sobre a vida feliz, sobre a constância do sábio, sobre o ócio e sobre a providência. São 4 textos traduzidos do latim por Rodrigo Tadeu Gonçalves e surpreendentemente fáceis e gostosos de ler. Nesse livro, o Sêneca fala de várias ideias centrais do estoicismo e logo no começo a gente já entende que, para ele, o homem sábio é aquele que vive de acordo com a natureza. É isso o que deixa a mente sã. Tá, mas viver de acordo com a natureza pode soar bem vago, ambíguo. Eu mesma não entendi de cara o que ele quis dizer com isso. Para ele, viver de acordo com a natureza é o caminho para diminuir a ansiedade e as preocupações. É também o caminho para se envolver menos com aquilo que nos aterroriza ou irrita. Tá, vamos entender tudo isso melhor. Para compreender essa ideia de viver de acordo com a natureza, tem um conceito que é fundamental: a moderação. Para os estoicos, o homem sábio não se envolve excessivamente com os prazeres. Não se trata de negar o prazer, mas de se envolver com ele de uma forma moderada. E aqui a gente está falando de diferentes tipos de prazer: o sexo, a comida, as distrações e por aí vai. Para o Sêneca, se envolver excessivamente com as coisas externas é dar muita atenção para o corpo e pouca atenção para o espírito. Fora que para o estoicismo, ter moderação com os prazeres é o caminho para afastar os vícios. É importante entender que o Sêneca tem uma visão moralista do mundo e para ele existem vários prazeres depravados, em especial a insolência, a arrogância, a preguiça, o amor excessivo por si mesmo, o apego excessivo aos bens materiais e também a verbosidade. Gente, eu amei essa palavra, verbosidade. Da próxima vez que eu encontrar aquela pessoa chata pra chuchu, que fala pelos cotovelos e tem sempre razão, eu vou dizer: com licença, você está cometendo verbosidade. Nesse trecho do livro, quando Sêneca fala dos tais prazeres depravados, da valorização excessiva de si mesmo, eu pensava que o coitado do filósofo teria um infarto nos nossos dias atuais, com redes sociais e perfis, selfies e toda essa cultura da ostentação. Outra ideia bem importante do estoicismo é a invulnerabilidade. E esses trechos do livro, para mim, foram os mais polêmicos, porque eu me vi ora concordando, ora discordando. O Sêneca diz que invulnerável não é aquele que não é golpeado, mas sim aquele que não é ferido. Para o Sêneca, é bem provável que o destino te traga algum tipo de infelicidade. Você pode perder pessoas queridas, pode precisar sair do seu país, ter perdas financeiras, sofrer uma demissão, ou a sua casa pode ser danificada por uma tragédia ambiental. Para o Sêneca, a maneira de lidar com essas experiências todas é que diferencia os homens sábios dos estúpidos. Para ele, a mente do sábio é sólida e acumula muita firmeza. Além disso, é blindada contra as injúrias. Pois é, o sábio não fica irritado nem mexido com as ofensas. Olhem só esse trecho: perseguindo e buscando as coisas que são excelsas, ordenadas, intrépidas, fluentes em curso harmonioso e estável, seguras, benignas, nascidas para o bem público e salutares para si
e para outrem, o sábio nada deseja de vil e nunca derrama lágrimas por nada. Nessa altura do livro eu pensei, bom, eu tô bem longe de ser sábia, porque nunca derramar lágrimas por nada? Exagerou, hein, Sêneca? Eu, mulher na TPM, vou sim ficar irritada e derramar umas lágrimas. Felizmente, algumas páginas depois, ele explica que a pessoa sábia não é feita de pedra e dura como ferro. Ele diz também que não é virtude aquilo que alguém suporta sem sentir nada. O sábio recebe golpes da vida, mas depois de perceber esses golpes, ele trata de vencê-los, se curar e estancar a dor. Eu entendo, então, que o estoicismo não está falando sobre não sentir nada, e sim sobre desenvolver uma maneira mais prática de lidar com os sentimentos e com os eventos da vida, em especial aqueles que a gente não controla. Outro ponto bem importante: os estoicos praticam a reflexão constante sobre as suas ações e os seus pensamentos. Eles têm o objetivo de melhorar a si mesmos e viver de acordo com seus princípios. Meditar sobre a própria vida e revisar as ações são práticas frequentes, diárias, assim como a contemplação. Agir e contemplar são igualmente importantes, nem só um, nem só outro. Eu preciso contar para vocês que em alguns trechos eu fiquei incomodada com a misoginia do pensamento do Sêneca. Para ele, as mulheres são animais selvagens e fica bem claro que ele não vê possibilidade alguma de uma mulher se tornar sábia. Claro, gente, eu sei, é óbvio, no Império Romano a condição social das mulheres era radicalmente diferente da de hoje, mas mesmo assim ele foi bem incapaz de perceber que as mulheres podem sim ser tão sábias ou mais do que os homens. De todos os capítulos do livro, o meu preferido é um dos últimos, o capítulo 5 do texto sobre o ócio. Nesse capítulo, ele fala de um impulso que mora dentro de muitos de nós, aquele desejo pelo conhecimento, aquela sede, a coceirinha de sempre querer saber mais. O conhecimento é sempre limitado, porque jamais saberemos tudo sobre nenhum assunto. E olhem que bonito o jeito como ele narra essa vontade humana. Nosso pensamento rompe os monumentos celestes e não está contente em saber apenas aquilo que se mostra. Ele nos diz: eu busco aquilo que jaz além do mundo, para saber se é uma vastidão profunda ou se esse espaço se encerra em seus próprios limites. E ele completa dizendo que todo homem que tem esse desejo de investigar e conhecer, inevitavelmente vai dar de cara com a falta de tempo. Pois é, se você acha que a sua rotina é corrida, pelo jeito a rotina dos filósofos romanos também era bem atribulada. Para o Sêneca, nada de vir com desculpinha de que você não tem tempo para ler ou praticar exercícios físicos. Para os estoicos, dá sim para você melhorar a sua vida e viver de formas mais moderadas, saudáveis, aquela coisa toda. Mas quando se trata de estudar, pensar e adquirir conhecimento, nem com todo o tempo do mundo a gente consegue responder às nossas indagações. Segundo ele, o ser humano é mortal demais para o conhecimento das coisas imortais. Bonito, né? Para o Sêneca, o tempo é o único bem que a natureza nos deu. E assim que a gente nasce, a nossa vida começa a passar, hora após hora. Não sabemos que surpresas e desafios o destino vai trazer e muitas coisas não estarão sob nosso controle. Bora então cuidar do nosso tempo, o nosso tesouro mais precioso, e aprender a ter serenidade para passar pelos altos e baixos. Agora me contem aqui embaixo nos comentários se vocês costumam ler livros de filosofia e se gostariam de mais vídeos desse tipo. A gente se vê na semana que vem com mais um vídeo. Tchau!